Mateus capítulo de número 5, vamos ler o início do sermão mais poderoso da história da humanidade, as palavras mais revolucionárias de todos os tempos, as palavras mais famosas de todos os tempos. O Sermão do Monte contém a essência do Evangelho, a essência da mensagem de Jesus. Por exemplo, o Pai Nosso, a oração mais famosa, o modelo de oração, que é o texto mais repetido da história humana, está dentro do Sermão do Monte. Aqui Jesus dá a constituição do reino de Deus, os princípios basilares do reino. É interessante que ele termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte: olha, se vocês ouvirem minhas palavras e não praticarem, serão pessoas iludidas que estão construindo a casa sobre areia. Em tempos difíceis, vocês não suportarão. Mas quem ouviu as minhas palavras, ele aqui se referia ao Sermão do Monte. Quem ouviu isso tudo que eu falei e praticou, fica tranquilo, é sujeito, é gente sabida, esperta, sábia, que construiu a casa na rocha. Para ele também virão tempos difíceis, mas ele não sucumbirá, porque está fundamentado na rocha. Teve o trabalho de cavar e colocar os seus alicerces num lugar profundo. Nós vamos hoje meditar no início do Sermão do Monte, nas chamadas bem-aventuranças ou beatitudes, na terceira delas. Vamos fazer uma oração antes e depois lemos juntos a palavra de Deus. Pai querido e amado, santo e eterno Tu és, e ao mesmo tempo bondoso, maravilhoso e presente em nossas vidas. Ó Pai, com Tua misericórdia e graça, nos abraça, nos envolve, nos toca com Teu grandioso amor. Ó Senhor, que a unção do Teu Espírito renove-se sobre nós hoje. Que hoje o Senhor fale a cada coração, transforme, cure, liberte, Senhor. Me use por misericórdia e abençoe os meus irmãos. Abençoa cada um que está assistindo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como dissemos aqui nos cultos anteriores, Jesus viu a multidão. Propositalmente subiu a um monte, sentou-se numa posição privilegiada para que todos pudessem ouvi-lo. É curioso, quando a gente vai lá em Israel, os guias costumam fazer esse teste acústico conosco. Eles nos levam nos montes onde se acreditam que Jesus pode ter sido o lugar que ele ensinou. Tem um lugar lá, tem um lugar bem específico que é chamado de Monte das Beatitudes ou das Bem-aventuranças. Eles nos levam naquele lugar e fazem um teste acústico. Alguém fica na parte mais alta, os outros ficam um pouco mais descendo o monte, e o guia manda quem está em cima falar em voz num tom normal. É impressionante como a acústica do lugar facilita, e todo mundo que está embaixo ouve com clareza. O Senhor escolheu um ponto estratégico desse, se assentou, e o texto fala que ele abriu a boca. A ideia de Mateus é transmitir uma naturalidade. Ele sentou ali e começou a compartilhar. O próprio Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus era cheio de vida, de sabedoria, de ciência eterna, ciência divina. Ele abre a boca e vai esparramando, ministrando, semeando, regando vida sobre todos os corações. E como nós dissemos, tudo começa com a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito. E nós temos falado que esse bem-aventurado é no grego makarios, que significa feliz, e não é qualquer felicidade, é felicidade estável.
é feliz de fato. Sabe, a pessoa que encontrou a felicidade é feliz. Ela pode ter momentos tristes, pode ter momentos difíceis, mas ela é feliz, a sua essência é feliz. E tudo começa com a pobreza espiritual. Eu falei no domingo passado, na primeira mensagem sobre essa série, que essa característica de pobreza espiritual, ela é essencial para todo o resto. Porque é o lugar onde nós nos reconhecemos carentes. Pobreza aqui no original é miséria, é alguém muito carente, alguém muito deficitário, alguém que precisa muito de outrem para lhe suprir, para lhe socorrer. E a essência, a base de toda a bem-aventurança, de toda a felicidade é essa dependência, é esse reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um médico, que nós estamos doentes e carecemos de tratamento. Então ele fala depois sobre a bem-aventurança, a felicidade daqueles que choram, daqueles que não são indiferentes ao mal, à dor, mas aqueles que se compadecem, aqueles que têm empatia, aqueles que dão a devida importância ao mal, a começar do mal que está dentro dele, e por isso ele chora. Então Jesus agora fala sobre uma terceira fase da bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso aqui no grego é praos, que significa dócil, gentil, tranquilo, amansado. Curioso que é o mesmo termo usado para um animal domesticado, amansado. A primeira coisa que temos que entender é o que isso não significa. Quando a gente lê bem-aventurados os mansos, o que isso não é? Não é alguém mole, não é alguém passivo na vida, não é alguém fraco ou frágil, não é isso que o Senhor está levantando. Bem-aventurados os molengas, os frágeis, os fracos, os passivos, os sem personalidade, os inconstantes, os que não lutam por nada, porque dele eles herdarão a terra. Não é isso que o Senhor está falando, porque o próprio Jesus era um homem muito firme. Jesus era um homem de palavra, de autoridade, de decisão, de postura, de confrontos necessários. Entretanto, era um homem manso. Ele mesmo disse, Mateus 11:29, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão está muito ligada à humildade. Alguns tradutores até colocam aqui que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Mas mais uma vez, como aconteceu com a pobreza de espírito que eu expliquei na semana passada, eu penso que o melhor é sermos mais fiéis ao original. E no original não está a palavra grega para humildade, está a palavra grega para doce, para amansado, para tranquilo, para domesticado. É isso que a palavra quer dizer, mansidão. Jesus era firme, ao mesmo tempo ele era manso. O que isso quer dizer? Eu quero lembrar você de um outro personagem bíblico que nos faz perceber as bem-aventuranças. Na semana passada nós falamos sobre ele também na segunda bem-aventurança, Davi. Lembre que Davi é dito na Escritura como um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Davi é um homem que manifesta muitas atitudes de coração segundo Deus. As bem-aventuranças são isso. São atitudes de coração, de um espírito, de uma mente que pensa segundo o coração de Deus. E Davi era esse homem, forte, firme, valente, guerreiro, homem que enfrentava gigante, enfrentava urso, enfrentava leão. Entretanto, se mostrou manso. Quando, por exemplo, quando ele teve o rei Saul, um inimigo que ele não desejava ter como inimigo, ele amava o rei Saul. Falamos sobre isso na semana passada. Ele chorou a morte de Saul com muito amor e com muita dor no coração. E quando ele teve Saul nas suas mãos, Davi se mostrou manso. Davi não se mostrou irado, feroz.
Davi não tentou executar um juízo sobre Saul, pelo contrário, ele se dominou. Em outro episódio, Davi está com muita raiva de Nabal, um homem mau que despreza, humilha Davi. Davi está prestes a explodir, a não ter domínio próprio, a não ser manso e destruir Nabal e a sua casa, quando a sábia esposa de Nabal, Abigail, vai ao encontro de Davi. Isso é 1 Samuel 25, e ela convence Davi a não sujar as mãos. E uma das coisas lindas que ela fala, no versículo 28, ela fala assim: Davi, você guerreia as guerras do Senhor. Perfeito, chega a me arrepiei. Eu sou assim, quando eu lembro de uma coisa da Bíblia que me toca muito, me arrepio. 1 Samuel 25, 28 é uma definição perfeita do que é mansidão segundo Deus. Nós encontramos ali um homem guerreiro, valente, poderoso, que está indo destruir o inimigo, porque está perdendo a cabeça, e aquele cara não era para ser destruído, não daquela forma. A mulher dele diz: não faz isso, Davi, porque essa guerra não é a sua. Você guerreia as guerras do Senhor. Isso é a mansidão. Mansidão é ter força, mansidão é ter coragem, é ter valentia, mas é concentrar toda essa energia no lugar certo. É não desperdiçar a nossa energia com nossa ira, com as demandas da nossa carnalidade. Quando Paulo fala das obras da carne, lá em Gálatas 5:22, o que mais tem nas obras da carne são demandas do nosso ego ferido. Brigas, pelejas, dissensões, divisões, porfias, emulações, invejas, só coisa de gente carnal, briga que não é a briga do Senhor. Um homem manso, ele pode lutar, ele deve lutar muitas vezes, mas ele luta submisso a Deus. Ele luta não as próprias guerras, ele luta as guerras que o Senhor lhe coloca para lutar, ele luta as batalhas do Senhor. Então ele é manso, ele é tranquilo. Sabe uma imagem muito boa para entendermos o que deve ser um homem manso? É a imagem de um policial. O policial, ele é um homem poderoso, ele tem um poder legal para coibir a violência, para restabelecer a ordem, para prender se necessário, e até para ferir se necessário, e até para tirar a vida num caso extremo. Entretanto, o que se espera de um policial? Que ele ande por aí batendo à torto e à direita, que ele ande por aí prendendo injustamente, descarregando a sua ira. Está chateado, ele bate, está chateado, ele prende, ele coíbe, ele reprime. Não! O que se espera de um policial é que ele tenha poder, que ele tenha autoridade, que ele seja eficaz na sua tarefa, entretanto que ele domine tudo isso. Que ele pegue essa energia e coloque no lugar certo. Que ele saiba dosar, que ele saiba a hora certa de ser enérgico e na maioria das vezes ele seja doce. Ele tem informação ao cidadão, ele guia o cidadão, ele faça carinho em quem tem que fazer, e se jogue duro com quem tem que fazer. A energia dele é controlada, ele não se move pela ira. Essa é a ilustração de um animal domado. Um animal domado é um animal que a sua energia está sendo colocada para algo produtivo. Qual é a diferença de um cavalo indomado para um cavalo domado, domesticado? É que o indomado gasta a energia dele de maneira improdutiva. Você quer ir para um lado, ele vira para o outro. Você quer andar para frente, ele dá para trás, ele dá coices, ele dá pulos desnecessários. Então o vaqueiro, o montador, tem maior trabalho, maior desgaste. Acaba o dia, o vaqueiro está cansado, chateado. O cavalo está cansado porque gastou energia de maneira inútil. O domado não. O domado, ele gasta energia na direção certa, naquilo que é produtivo para ele e para o seu dono. Ele acaba o dia e é recompensado, ele acaba o dia e é bem tratado, ele acaba o dia e é alimentado, enquanto o outro apanha, enquanto o outro se machuca. Eu já participei de processos de amansamento de cavalo como espectador, nunca tive essa expertise para amansar um cavalo. Mas é uma coisa feia, porque ele acaba se machucando.
Ele pula tanto, ele se bate tanto que a sela machuca, a bride machuca, o cabresto machuca, ele se bate nos lugares e ele se corta todo. Ele usa a energia dele de maneira errada, ele machuca também o vaqueiro, ele machuca o amansador, ele machuca às vezes outros animais que estão em volta dele. Então, ser manso não é ser impotente, pelo contrário, é ter potência no Senhor, mas usá-la da maneira certa, no lugar certo. Não ser movido pela ira, porque em Tiago 1,20 diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas lembre que você vai ter que ter poder. Em Atos 1,8 diz: recebereis dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito. O homem e a mulher de Deus não é fraco, não é frágil, ele é empoderado pelo Senhor. Ele em si é frágil, ele em si é pobre, ele é um vaso de barro, mas nesse vaso de barro foi colocado um tesouro do Espírito, uma força. Ele pode tudo naquele que o fortalece. Ele pode viver toda a vontade de Deus, suportar dores, suportar glórias, porque ele está revestido do Senhor, fortalecido. No demais, irmãos meus, Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Paulo diz. Efésios também, capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e até do que nós imaginamos. Sabe como? Segundo o poder que opera em nós. Sim, Deus quer fazer você fluir no poder dele. Você vai ser um homem e uma mulher poderoso, poderosa no Senhor, não em você mesmo, mas nele. Você tem de ser poderoso, mas ao mesmo tempo você tem que ser manso, domado, domesticado, controlado pelo Espírito. Esse mesmo Espírito que dá poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, é o mesmo Espírito que em Gálatas 5:22 dá mansidão, que é fruto do Espírito, que dá domínio próprio, que é fruto do Espírito. Nós vemos isso nos discípulos de Jesus. Eles eram homens de energia, Pedro especialmente, enérgico, vibrante, mas não sabiam como controlar essa energia, para onde direcionar essa energia. E muitas vezes nós vemos eles dando mancadas, porque não sabem para onde colocar a energia, como Pedro cortando a orelha do guarda, o servo do sumo sacerdote, como Tiago e João querendo lançar fogo, consumir toda uma aldeia que não ouviu o evangelho, e tantas outras mancadas que eles dão, até que eles são cheios do Espírito, são mais empoderados ainda, porque agora não é só o poder da sua própria vibração de personalidade, mas é também o poder do próprio Espírito que os impulsiona. Entretanto, junto com o poder também vem uma mansidão, vem um controle, vem um domínio próprio, vem uma tranquilidade, amém? E é isso que o Senhor quer gerar em mim e em você. E qual é a promessa? Bem-aventurados os mansos, os controlados, os dominados pelo Espírito de Deus, porque eles herdarão a terra. E aqui mais uma vez o Senhor mostra um paradoxo, porque naquele tempo especialmente, até os dias de hoje nós pensamos assim: sabe quem conquista as coisas? Quem conquista as coisas é o valente que vai lá e toma na força, é o espertão, é o que passa por cima, é o que bota para quebrar mesmo, que exige seus direitos até a última gota, que briga o que tiver que brigar. O bobo, o passivo, o tranquilo, ele sempre fica para trás, mas o guerreiro, o lutador, ele sempre toma a frente. E não é que isso seja em todo mentira, não. Geralmente alguém mais ativo larga na frente de quem é passivo. Entretanto, em todo esse contexto, você não pode confundir as coisas. Ser ativo, ser guerreiro, ser lutador, não pode nos tirar do lugar da mansidão, porque a mansidão é uma submissão a Deus. E tem coisas que nós não conquistamos, tem coisas que nós só conquistamos porque o Senhor entrega nas nossas mãos. E se nós
não formos mansos para ouvir a Deus, obedecer a Deus e aquietarmos o nosso espírito nele, nós não teremos a vitória. Bem-aventurados os mansos, os dominados, porque eles herdarão a terra. O que significa isso? Herdar é algo que alguém deixa para você. A herança é algo que alguém deixa para você. Para você herdar, você precisa estar ligado a alguém. Bem-aventurado é aquele que submete a Deus, porque Deus lhe dará algumas vitórias que ele não pode conquistar sozinho. Ele vai submeter ao Senhor, ele vai ouvir ao Senhor, e Deus vai lhe dar uma herança. No caso aqui, a terra vai reinar com Cristo sobre a terra. Por quê? Porque se submeteu a Deus. Mas eu vejo na Bíblia várias vezes promessas e histórias concretas de pessoas que herdaram, que conquistaram só porque submeteram. No seu ímpeto, na sua vontade, na sua valentia, queriam tomar outros caminhos, mas eu disse: epa, se submete, seja manso, dá o passo na medida que eu vou confirmando, vai andando sob a minha direção. Eles amansaram seus instintos, seus ímpetos e receberam por herança aquilo que sozinhos eles não conseguiriam conquistar. Quer ver uma promessa linda nesse sentido? 1 Pedro 3, versículo 1 ao 4. Hoje muitas mulheres estão se empoderando, não é verdade? E isso tem um lado muito bom, mas tem um lado que é preocupante, porque tem mulheres que não mais consideram os maridos, não respeitam, não têm eles num lugar de honra, não fazem a função que elas deveriam fazer de levantar o homem, mas elas passam por cima de qualquer jeito. Esse é um assunto longo, né? E elas acham que é assim, que só serão felizes, só conquistarão se elas forem uns tratores dentro de casa, na vida, no relacionamento, nas relações interpessoais com homens na sua vida, no trabalho, na família, e acham que é assim que a coisa vai funcionar. Mas olha o que diz em 1 Pedro 3, de 1 a 4, fala assim, ó: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Eita, tema difícil hoje, né? A fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Aqui Pedro está dizendo que uma mulher é capaz de conquistar o seu marido para Deus, para o reino de Deus, transformá-lo, ser instrumento de transformação na vida dele, através da mansidão e não da braveza. Isso é muito forte. Na mansidão, na tranquilidade, ela pode conquistar o coração desse marido. Você acredita nisso? Eu creio e já vi isso acontecer algumas vezes. Uma mulher que de repente é mansa. Não é que ela agora é mole, não é que agora ela é fraca, não. Ela é forte, ela é enérgica, ela é viçosa, ela tem vitalidade. Entretanto, ela se controla, ela respeita, ela se sujeita, ela levanta, e ela vai surpreendendo aquele marido. Ele não vai entendendo nada, ele vai sendo conquistado, envolvido, e de repente o Espírito ilumina ele para o Evangelho. Então, é isso que o Senhor está dizendo para a gente, que se você for manso, controlado, dominar essa ira, ei, cuidado com essa ira. Paulo disse, você pode até se irar, mas cuidado para não pecar. E logo em seguida ele fala, não dê lugar ao diabo, Efésios 4. Cuidado com essa ira, porque ela não vai gerar o que Deus tem. O que Deus tem é gerado pela força do próprio Deus, que é em mansidão de sabedoria. E aí vamos entrar agora na parte final. Como é que eu faço para ser manso, pastor? Isso é uma coisa que toca muito na minha vida. É um desafio que eu lidei muito com isso, e não que eu não lido mais, ainda lido, mas, sabe, foi uma grande vitória na minha vida, porque eu era uma pessoa muito descontrolada, movida por ira, eu me irava todos os dias.
característica do tolo. A Bíblia fala que o tolo arde em ira, que o tolo se ira todos os dias, e essa ira vai movendo ele. Ele não está amansado no Senhor, ele não usa a energia no lugar, ele vai desperdiçando a energia dele em qualquer lugar, porque não tem um dominus, né? Alguém que o controla, que o guia, que gerencia a sua vida. Então como é que eu faço para ser amansado e usufruir dessa promessa de receber de herança, de bandeja, bênçãos de Deus, conquistas de Deus? Vamos pensar uma coisa. Se nós estamos falando de amansamento, e amansamento tem muito a ver com o animal, nós temos que entender o animal que existe em nós. Os judeus chamam essa natureza animal de Yetz Hará. É algo terreno, é algo carnal. A Bíblia chama isso de carne, que milita contra o Espírito e luta para controlar a nossa vida. Lá em Tiago capítulo 3, Tiago fala assim, que tem 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria que ela é animal e diabólica. E qual é a característica dela? Ela é briguenta. O Tiago fala, há uma sabedoria animal e diabólica, e a grande característica dela é que ela é briguenta, ela é raivosa, ela é enciumada, ela é invejosa, ela é encrenqueira. Está em Tiago do capítulo 3, do 13 ao 17. Mas há uma sabedoria que é divina. Qual a característica dela? Ela é mansa, ela é tranquila, ela é dominada, ela é pacífica. Que coisa maravilhosa. Então existe um animal e algo divino em mim. O Espírito Santo, ele está na minha vida, e existe algo animal que quer perder o controle, quer ser selvagem dentro de mim. Mas lembre que a primeira ordem que o homem recebe de Deus em relação à natureza, Gênesis 1, 28, foi o quê? Você, homem, minha imagem, domine sobre os animais, sujeite os animais, e você tem que sujeitar o primeiro animal. Esse animal que vive dentro de você. Você tem que dominá-lo pelo poder do Espírito Santo. Ser dominado pelo próprio Espírito Santo. E como é que isso acontece? De 2 formas bem simples. Quando é que o animal ele se rende? Quando é que ele cansa? Não sei quem já viu um cavalo ou um jumento sendo amansado. Até um boi precisa de um certo amansamento. Quando é que ele cansa? Quando é que ele se rende? Primeiro, quando ele percebe que ele não tem como enfrentar o ser humano que está ali. Ele não tem como enfrentar o seu dono. E que quanto mais ele resistir, mais ele vai sofrer. Então a primeira coisa que tem que entrar na sua cabeça, você que é um filho amado de Deus, é o seguinte: Deus não vai deixar você como está. Deus não vai deixar você desperdiçar a sua vida, perder a sua vida, gastar sua energia de maneira tola. Ele vai lutar com você pelo seu bem. Ele vai te apertar. Em Hebreus fala que Deus corrige, Deus castiga, Deus disciplina todo aquele que ama. Lá fala até açoita, que é uma palavra usada para o amansamento do animal. Deus açoita todo aquele que ama. Ele segura a rédea, por quê? Porque Ele quer o seu bem. Então você vai ter que entender que não pode lutar com esse Deus. Você vai se machucar, vai se dar mal. A primeira coisa que você tem que entender: Ele é maior do que eu não posso com Ele, ir contra Ele é ruim para mim. É exatamente o que Jesus fala a Paulo em Atos 26, 14, quando fala: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Duro é para ti enfrentar o aguilhão. Sabe o que era aguilhão? Era um instrumento pontiagudo usado para acalmar o boi, para amansar o boi, para segurar um boi. E Deus está dizendo: Paulo, eu coloquei em você um aguilhão. Você é esse touro selvagem, Paulo. Você é esse animal indomado, energético, forte, que sai por aí prendendo o crente, arrastando o crente para o tribunal. Mas Saulo, Saulo, você não tem como ir contra mim, vai se machucar, se rende, Saulo. E ouça hoje o Senhor falar ao teu coração: se rende, não lute comigo, amansa, baixa a cabeça,
Deixa eu dominar a sua vida. Quanto mais rápido eu dominar a sua vida, melhor para você. E fica tranquilo que esse domínio não é opressor, esse domínio é maravilhoso. Ele nos tirou do império terrível das trevas e nos transportou para um reino. Sim, Ele nos libertou para a gente ser selvagem na vida, não. Ele nos libertou das mãos do diabo, Ele nos libertou do pecado para servirmos, para sermos sujeitos a Ele. Mas é para o reino do Filho do seu amor, um lugar de amor. Você vai amar esse Senhor. Sabe aquela... Minha filha estava assistindo esses dias, engraçado, eu conheço esse dia. Assistindo esses dias um desenho animado chamado Spirit. É um desenho onde uma menina estabelece uma relação profunda com um cavalo selvagem. Um cavalo que não se deixa domesticar por ninguém. Os homens tentam domesticar ele, amansar ele. Ele não quer conta com ninguém. Até que ele estabelece uma relação profunda com uma menina. Uma garotinha chamada Luke. E essa menina pode montar nele. Pelo contrário, ele até procura ela para que ela monte nele. Porque ele percebe que é bom estar sujeito a ela. E assim vai ser com Jesus. Quando você entender quão maravilhoso é Jesus, você vai dizer: o Senhor reina na minha vida, Senhor. É muito melhor o Senhor me controlando do que eu. Eu nos meus impulsos, na minha ira, na minha raiva, eu só me meto em problema. Me guia, Senhor. Me guia, me mostra a batalha certa, a batalha que não é certa. Me mostra onde investir a minha energia. Senhor, quantas vezes, irmãos, eu fiz essa oração e ainda faço. Senhor, o Senhor não me deixa mais, Jesus, tomar decisão sem o Senhor. Meu Pai, não deixa eu entrar em coisa que o Senhor não mandou o Senhor. Porque o Senhor não me guiou nesse negócio. Ele até tentou me guiar, mas eu, na minha rebeldia, às vezes, não vou para cá. Não, o Senhor me guia completamente. Senhor, me guia totalmente. Eu quero ser domado pelo Senhor. Escreve nos comentários aí, se você quiser: eu quero ser domado pelo Senhor. Ser domado significa ter um dominus, ter um dominador, ter um Senhor. Senhor e dominus é a mesma coisa. Eu quero ter um Senhor. Eu quero que Ele me guie. Eu não quero andar na minha força porque eu me meto só em encrenca. Me guia, Senhor. Às vezes a gente paga caro, né, para ter um coaching. Uma pessoa que vai te guiar, te direcionar. Vai para cá, vai para lá. Investe energia aqui, investe energia ali. Mais caro ainda, o próprio Jesus pagou para ser o nosso Senhor, o nosso bom Senhor. O Senhor que nos serve. Isso é lindo. Um Senhor que nos serve. Porque um bom criador de qualquer animal, e o Senhor é criador de ovelhas, Ele serve, Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida, Ele trata com carinho, trata com amor, Ele investe, Ele vacina, dá a melhor ração, dá o melhor pasto, Ele cuida com muito amor. Nós temos que ser essas ovelhas amadas do Senhor. Mas ouça uma coisa, além da gente entender que a gente não pode com o Senhor, ainda há uma outra dimensão de consciência que tem que entrar em nossas vidas. Que é isso que eu estou falando aqui. Que é a dimensão de entendermos que somos profundamente amados. Já viu aqueles desenhos ou filmes que tem um animal que está feroz, que ele está bravo, querendo machucar todo mundo? E aí alguém percebe que tem um espinho na pata dele, que tem uma ferida no corpo dele. E é por causa daquela ferida que ele quer machucar todo mundo. Que ele tem aquela raiva, aquela ira descontrolada. Ouça uma coisa. Às vezes você tem essa ira, essa raiva, essa revolta, essa mágoa de Deus e do mundo, e acaba atacando todo mundo porque você tem uma ferida, você tem um machucado. Ouça uma coisa, deixa Jesus tratar isso. Recebe o amor dele. É impressionante que nesses filmes de desenhos é assim, né? Quando o personagem tira o espinho da pata daquele bicho, ele amansa, ele acalma, ele até se apega a quem cuidou dele. É isso que Cristo quer fazer com você. Quer pegar suas dores mais profundas e tratar. Porque na verdade toda essa raiva, essa ira, esse ódio, esse espírito destrutivo, no fundo está ligado ao medo. Há um medo de ser machucado, então eu machuco primeiro. Há um medo de que alguém me mate, eu mato primeiro. Alguém fale mal de mim, eu falo mal primeiro. Eu destruo primeiro. Eu me antecipo no golpe porque eu estou com medo do mundo. É o que o bicho ferido faz.
E ele não consegue mudar enquanto tem a ferida. Já diria Roberto Carlos, né? Não vou mudar, porque sou uma fera ferida de corpo, alma e coração. Mas Cristo quer curar essa fera ferida. E quando você se sentir amado, esse amor tira o medo. E perdendo o medo, você amansa. Você fica tranquilo, você baixa a guarda para viver a vida. É o que João diz em 1 João 4,18. Quem teme não está aperfeiçoado pelo amor, porque esse verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Por quê? Porque agora eu sei que eu sou amado. Eu sou amado pelo meu Deus. E acabou. Então eu fico tranquilo. E eu me deixo ser domado, domesticado. Eu me relaciono com humildade, com mansidão, com amor, com outras pessoas. Eu me relaciono como quem é amansado por Jesus. E eu encerro dizendo uma coisa para você importante. Não adianta a gente querer ser manso e herdar a terra, essas bênçãos que só o Senhor pode entregar em nossas mãos, se nós não tivermos uma experiência profunda com Jesus. Não basta tentar se domar. Ouça uma coisa. Você que está vendo, eu vou ser mais manso, eu vou ser mais tranquilo, porque aí eu vou conseguir, Ele vai me ajudar. Não. Você sozinho não vai conseguir. Lembre do primeira bem-aventurança. Bem-aventurado o pobre de espírito, que reconhece que sozinho não pode. Você não consegue sozinho. Pense comigo. Será que um leão é alguém confiável para se domesticar? Pastor, eu vi aí um vídeo de um leão tranquilo. Quem confia naquele bicho? Você não tem como confiar, porque já foi comprovado que ele é um animal que mantém dentro dele uma essência tão selvagem que no mínimo vacilo ele pode avançar, ainda que aparentemente domado. Assim como uma cobra, um jacaré, eles são animais não domesticáveis. Ou seja, se nós lutarmos com a nossa natureza, a gente pode até pensar que a princípio estamos domados, mas se não houver uma mudança profunda, tem uma hora que a gente dá o bote. Nós traímos a nós mesmos e a quem está em nossa volta. É preciso ter uma nova natureza. E essa nova natureza só vem no encontro genuíno com Jesus, num renascimento, para receber uma nova natureza de ovelha. Uma ovelha que talvez deva ser amansada nesse processo, mas não tem mais lá dentro dela aquela natureza leonina, né? Aquela natureza serpentina, né? Aquela natureza de escorpião. Meu pai gosta de contar uma história assim de um... Aí ele lembra dessa história, né? De um escorpião que queria atravessar o rio. E ele pediu ao sapo: sapo, me dá uma carona, eu não sei nadar. O sapo falou: você é louco, eu conheço você vai me ferroar e eu vou morrer. E pior, vai morrer nós dois na travessia. Você vai me ferroar, eu vou afogar, você vai afogar junto. O escorpião falou: sapo, você acha que eu sou burro? Se eu fizer isso, morre nós dois. Me dá carona, rapaz, fica tranquilo. O sapo disse: você não vai ser burro assim, né? E o sapo confiou no escorpião e deu carona no escorpião. No meio da travessia, o sapo grita: ai, seu escorpião maluco, você me ferroou, vamos morrer nós dois agora. O escorpião disse: seu sapo, foi mal, não aguentei, cara. Vi sua pelezinha macia assim, é a minha natureza, cara, não aguento. Então, enquanto houver dentro de nós essa natureza de escorpião, a gente não vai aguentar. Vamos extrapolar a nossa energia para além do domínio do Senhor, desperdiçar, fazer o mal, entrar em coisas que Deus não quer que a gente entre. É preciso renascer. Eu te convido a hoje a orar, dizendo: Senhor, eu quero renascer. Senhor, me muda, me transforma, arranca o escorpião de dentro de mim, arranca a cobra de dentro de mim, me faz nascer de novo como ovelha do Senhor. E você que já é uma ovelha do Senhor, peça a Ele para te amansar a cada dia. Cuidado para você não ir de ovelha para bode, porque tem gente que é ovelha, mas vai se inclinando para o bodismo, que é uma benção. Mas Senhor, me amansa, Senhor. Eu não posso contra o Senhor. E eu sei que eu sou amado pelo Senhor, então não tenho motivo para não ser dominado. Primeiro, porque eu não posso contra Ti. Segundo, Senhor, porque o Senhor me ama, então eu não tenho motivo para ir contra. Não tenho motivo para ficar com esse aguilhão no meu peito. Bem-aventurado o manso, o dominado, o sujeito a Deus,
porque ele guerreia as guerras certas, ele coloca a energia no lugar certo. Ele vai receber a terra por herança. Ele vai receber muitas bênçãos de Deus como herança. Eu quero orar com você. Antes disso, a gente vai cantar um pedacinho da canção aqui e vamos orar junto em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos do Teu domínio, Senhor. Ó Senhor, sem o Teu domínio nós ficamos nos batendo na vida, gastando a energia no lugar errado, comprando as brigas erradas, Senhor, desperdiçando a nossa vida. Mas, Senhor, com o Teu domínio gastaremos a energia no lugar certo. Batalharemos as batalhas do Senhor, como Abigail disse a Davi. E não entraremos em brigas que o Senhor não entra. Não nos debruçaremos sobre causas que o Senhor não nos quer, Pai. Porque quantas vezes achamos que estamos fazendo bem, mas estamos indo contra a Tua vontade, Pai. Ó, Pai, nos doma, nos amansa, nos faz sujeito a Ti. Porque nós não queremos ir contra o aguilhão e nos machucar. Duro é para nós ir contra o nosso dominador. Duro é para nós ir contra o nosso Senhor. Só nos machuca. Oh, Pai, o Senhor é maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, se há uma ferida em nós que nos faz agressivos, que nos faz descontrolados, que nos faz irados, que nos faz desperdiçar vida e energia nos lugares errados, Pai, nós abrimos a ferida para o Senhor, cura-nos. Vai nesse lugar onde há um trauma, onde há uma dor, e põe o Teu bálsamo, põe o Teu remédio, põe o Teu azeite que cura, Jesus, e renova as nossas vidas em saúde e paz, para que esse amor verdadeiro lance fora o medo. E junto com o medo vai embora a rebeldia, a agressividade, a ira, o descontrole, toda a carnalidade que nos faz briguentos, iracundos, Senhor, facciosos, invejosos. Ó, Senhor, tem misericórdia. Tem, Senhor, de nós misericórdia, Pai. E eu te peço, Senhor, aquele que está dizendo agora, Senhor, eu não consigo, eu tento, eu luto, há algo muito forte dentro de mim que eu não consigo controlar. Pai, enche ele do Teu Espírito e faz ele renascer. Faz cada um de nós renascer em Ti, Senhor, porque com a natureza velha nós não conseguiremos, mas na nova natureza nós podemos, Senhor. Transforma, Senhor, dá um novo nascimento, para que possamos entrar nesse reino maravilhoso e ser macários, ser felizes, bem-aventurados. Toque em cada casa, em cada família, em cada casamento, Senhor, e nos amansa, Pai. Amansa o marido, amansa a mulher, amansa, Senhor, o pai, amansa a mãe, amansa o filho, Senhor, para que todos mansamente possam usufruir de um amor, de uma família maravilhosa, abençoada. Ah, Pai, que não haja gritaria em casa, raiva, ódio, ira. Senhor, remove essas coisas e enche de paz essa casa.
energia no lugar certo, energia para construir, para amar, para edificar, para consolar, para restaurar. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos amansa, para que sejamos bem-aventurados e herdemos o que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, amém. Receba a mansidão de Cristo pelo Espírito Santo, meu irmão, em nome de Jesus. Do Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia.